a Deus, glória a Deus. Meus queridos, queiram receber a paz do Senhor Jesus? Amém. Eu queria pedir a vocês que se assentassem, por gentileza. Tudo bem com vocês? Eu fico feliz por vocês estarem bem. Eu também estou bem. Obrigado por perguntarem, né? Estou bem, estou feliz, extremamente grato a Deus em poder conhecê-los, tendo o prazer de exercer o ofício que Ele tem colocado em minhas mãos desde os meus 14 anos de idade, que é a responsabilidade e o enorme privilégio de transmitir a palavra do nosso Deus, que é vida para as nossas vidas. E de forma bastante carinhosa e respeitosa, eu faço questão de estender essa dívida de gratidão à pessoa do pastor Jeremias Borges, que me recebeu com muito carinho, muito respeito, uma receptividade muito grande. E desde já eu desejo bem-vindo ao Senhor também. O querido havia me avisado que esse é o terceiro culto. Que Deus seja contigo em tudo o que o seu coração se dispuser em fazer em prol do reino. Que a igreja cresça cada dia mais. Que Deus te dê mais saúde, mais força, mais graça, mais unção, para continuar regendo essa igreja no caminho do céu. Me sinto muito feliz de estar aqui, viu, pastor? Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Amém. E também ao querido presbítero Anderson. Deus te abençoe, Anderson. Prazer estar aqui, tá? Deus abençoe sua pessoa. Como é o seu nome, querido, também? Que já? Estevão. Deus te abençoe, Estevão. E a todos os irmãos que direta ou indiretamente colaboraram para que tudo isso que vocês estão vendo estivesse acontecendo. Deus abençoe. Eu me sinto honrado, privilegiado. E espero que Deus nos recompense com uma palavra vinda dos céus para o nosso coração. Aos demais obreiros, que Deus abençoe, os senhores que gentilmente e humildemente estão assentados para ouvir a palavra de Deus através da minha vida. Que Deus abençoe, tá bom? Gente, nós ouvimos bons louvores, fomos extremamente edificados por eles nessa noite. Mas responda com sinceridade: quantos ainda estão com o coração desejoso para ouvir a mensagem do Senhor aqui nessa? Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. E eu fico feliz porque Deus tem me permitido viajar pelo Brasil e também pelo mundo, a fim de pregar a palavra de Deus. E fazia algum tempo que eu não pregava em um congresso que tinha o tema embasado na volta de Cristo. E eu fiquei feliz. E eu não vou recuar. Você que trouxe consigo a Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo de número 3. João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio, morreu por nós, 3 dias depois ressurgiu dentre os mortos, e em um acréscimo de 40 dias regressou aos céus. Isso é fato. Mas por que Cristo veio? Sabermos o motivo que fez Cristo estar entre nós é um dos princípios básicos do aprendizado cristão. Se folhearmos a Bíblia, nós encontraremos em diversos textos um motivo, mas talvez a expressão de Pedro em um questionamento de Cristo revelará com propriedade o motivo real, verdadeiro que fez Cristo descer à terra. Em João 6, Cristo prega um duro sermão, tão duro, que a multidão que estava presente foi embora. Jesus, percebendo que a multidão estava indo embora, vira-se para o seu colegiado apostólico e diz: vocês querem ir embora também? Vai com eles, deixa que eu sigo sozinho. Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, para quem iremos nós? Observe que é para quem, não é para onde. Até porque o evangelho não se trata de lugares. O evangelho se trata de uma pessoa. O evangelho não é para conquistar espaço, mas sim para conquistar corações. Mestre, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vida eterna. Esse foi o motivo que fez Cristo estar entre nós. E a prova é o versículo chave. O versículo áureo de toda a Bíblia confirma essa verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Porque Deus, o maior ser, amou, o maior sentimento, o mundo, o maior propósito, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, o maior sacrifício, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele crer, a maior esperança, não pereça, a maior segurança, mas tenha a vida eterna, a maior promessa. Mas o fato de Cristo vir à terra, para o seu tempo era um assunto descabido. O fato de um Deus se tornar homem, e como homem morrer pelos homens, era uma ideia dificílima de ser aceitada. Porque os deuses que envolviam a época, a cultura greco-romana, valorizavam deuses que eram imbatíveis, imortais, e que nunca perderia ou nunca morreria pelas mãos de um ser humano. Mas o Deus do Evangelho se tornou homem, e como homem morreu pelos homens. E a justificativa de Paulo para isso é: o evangelho da cruz, para aqueles que perecem, é loucura, mas para nós que somos salvos, é
poder de Deus. O fato de Cristo descer é tremendo. O doutor Augusto Cury, em um dos seus livros, disse que toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas o único e verdadeiro Deus se tornou homem. O Dr. Billy Graham, em memória, disse que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Jesus descer e pisar nessa terra. E o modo que isso aconteceu é tremendo. Porque se vocês não sabem, o passaporte para se entrar na terra se chama corpo. O passaporte para se entrar na terra se chama corpo. É por isso que espíritos malignos, quando se manifestam em pessoas. Porque espírito é espírito. Mundo físico é mundo físico. E Cristo, espírito, não poderia entrar nessa terra de uma forma ilegal. Então João capítulo 1 começa a descrevê-lo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio à terra. E o seu ministério foi curto em tempo, porém avassalador. Durou 3 anos ou 3 anos e meio. Mas um dos evangelistas disse que não havia livros que pudesse descrever a quantidade de milagres que Cristo operou. Ele deu vista a cego, levantou paralítico, purificou leprosos, ressuscitou mortos. Jesus gostava de se relacionar com as pessoas. E não fazia isso por política. Fazia porque amava. E o modo que Jesus se relacionava era tão poderoso que era considerado pecado diante do sistema religioso de sua época. Porque Jesus recrutava mulheres, tocava em leprosos, ressuscitava mortos, comia na casa de pecadores. O modo que Jesus se relacionava era tão poderoso e íntimo que o sistema de sua época considerava errado. Mas Jesus gostava de estar entre nós. E ele fazia isso por amor. Tanto que não há um registro sequer de um milagre que Cristo se negou a operar. Jesus veio de uma forma avassaladora. Mas enquanto Cristo estava nessa terra, ele tinha uma missão. E ele não poderia falhar. Enquanto Cristo curava, salvava, enquanto Cristo ressuscitava, ele não conseguia tirar os olhos da cruz. Jesus veio para salvar. E não poderia de modo algum falhar nessa missão. E se você não sabe, as últimas 24 horas de vida de Cristo são poderosas. Tem uma riqueza de detalhes que nós poderíamos passar algumas horas descrevendo esses momentos. Mas eu preciso dizer a vocês que nas últimas 24 horas de vida de Cristo, 3 eventos se destacam nas Escrituras. O primeiro chama-se cenáculo. O segundo, Getsemane. E o terceiro é o Gólgota, onde ele foi crucificado. Esses 3 ambientes distintos revelam toda a clareza de Cristo para salvar a humanidade do pecado. Se vocês não sabem, no cenáculo, Jesus se reuniu com eles para fazer a sua última refeição. Se era a última, tinha que ser especial. E de fato foi. Jesus se assenta com eles para celebrar a Páscoa. A Páscoa, basicamente, era um cordeiro assado, ervas amargas, uma taça de vinho e pão sem fermento. Eles se assentavam no chão, com no máximo uma almofada.
porque a mesa em formato de U era muito baixa. Eles comiam com as mãos. Eu estou descrevendo os detalhes porque o texto sugere que, como a tradição mandava, acontecia. Eles comiam, conversavam e se alegravam. Só que enquanto eles comiam, conversavam e se alegravam, Cristo percebeu que nenhum deles ousou se levantar para lavar os pés do outro. E a prática do lava-pés era obrigatória. Porém, era dada ao servo de menor calão, que era o criado. Só que os discípulos não andavam com criados. Isso significa que nenhum deles ousou se levantar para fazer aquilo que um escravo deveria fazer. Cristo pensa: se vocês não querem fazer, eu faço para vocês. Jesus se coloca de pé diante deles, coloca uma toalha em seus ombros, enche uma bacia com água e se curva diante deles para lavar os seus pés. Essa cena é emblemática, porque nunca um ser tão grande se fez tão pequeno para que os seus pequenos se tornassem tão grandes. Você perdeu a oportunidade de adorar. Imagine um juiz se curvando diante de um réu para lavar os seus pés. Seria assustador, não é? Agora imagine o Criador do mundo se curvando diante de pescadores, cobradores de impostos, até daquele que iria traí-lo. Mas a lição era muito clara: no meu reino, aquele que serve será maior do que aquele que está sentado sobre a... A ideia de Cristo era: nunca um homem cheio de si mesmo poderá falar de um Cristo que se esvaziou. E eu tenho a primeira palavra de Deus para a sua vida: tem que ter humildade para adorar um Deus que se fez servo. Eu vou repetir. Tem que ter humildade para adorar um Deus que se fez servo. Só você que veio adorar, escuta com atenção para adorar com vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Paulo descreve esse momento como o maior exemplo de humildade que você pode encontrar. E ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando o seu próximo superior a si mesmo, não atentando vós propriamente para o que é seu, mas sim para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e como homem foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse. Quem trouxe língua aí? Quem trouxe? Então levante as mãos e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória a Deus. Diga para quem está perto de você: você tem humildade para adorar esse Deus? Você tem humildade para adorar um Deus que lava os pés dos seus discípulos? Você tem humildade para adorar um Deus que morreu na cruz? Você tem humildade para adorar um Deus que tomou tapa na cara? O Evangelho é isso.
Tem muita gente grande que se acha pequena e por isso Deus faz crescer ainda mais. Só que tem gente que é pequena e se acha grande, e o modo dele crescer é diminuindo outras pessoas. Só que você entrou na igreja errada, porque aqui para subir tem que descer, para ser exaltado tem que ser humilhado. Quem pode adorar Ele aí? Eu senti uma graça do Espírito Santo. Eu senti uma graça do Espírito Santo de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Jesus se curva, lava os pés, dá os seus últimos ensinamentos. E quando ele sai do primeiro nível, que era o cenáculo, onde eles jantaram, eles vão para o segundo nível, que era o Monte das Oliveiras, onde estava Getsemane. E eu não vou me ater aqui, senão ia demorar muito. Mas quando ele chega lá, ele escolhe Pedro, Tiago e João, leva para o Getsemane e diz: orem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus se afasta um pouco e vai orar. E a oração: Abba, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Vocês creem em palavra revelada? Nessa frase, Jesus revelou a sua humanidade. Jesus mostrou que era gente como a gente. Ser humano, ser humano. Essa frase revela o seu lado físico. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas acredite, isso soa estranho para alguns, porque nós temos um pouco de dificuldade para aceitar a natureza humana de Jesus. Jesus era homem, tão homem quanto nós somos. Max Lucado, em um dos seus livros, disse que era necessário Jesus se tornar homem. Por quê? Se ele fosse apenas Deus, ele poderia te amar, mas talvez não iria te compreender. Se ele fosse apenas homem, ele iria te compreender, mas não teria poder para te salvar. Então houve uma junção entre o eterno e o físico. O verbo se fez carne. O problema é que nós não gostamos de ser humano, e nós já achamos que ser humano é ser carnal, ou ser humano é ser menos espiritual. Porém, ser humano é ser aquilo que Deus te criou para ser. Ser humano é ser aquilo que o seu Cristo se tornou. O problema é que nós não gostamos, e nós achamos que ser humano é ser carnal. Ser humano é ser aquilo que Deus te projetou. Posso falar uma verdade? Não tem problema nenhum em você chorar. Não tem problema nenhum em você pedir ajuda. Não tem problema nenhum em você revelar suas dores para quem pode te ajudar. Porque evangelho não é para super-heróis. Super-herói usa máscara. Deus escolheu seres humanos que até pensam em parar, mas a voz de Deus aparece e diz: a minha graça te basta. E o meu... Tem boca de Deus aqui? Você poderia dizer para quem está perto de você: ser gente. Não, diga: ser gente não é pecado. Diga: pecado é querer ser Deus para as pessoas. Se você não dá a maior glória desse culto, evangelho não é para quem tem asas. Evangelho é para quem tem coração. Ah, só o varão. Eu não vim pregar
pregar para anjos. Anjo mora no céu, tem asa e nunca pecou. Hoje eu vim pregar para ser humano que mora na terra, que peca, não voa, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Quem pode adorar o Espírito, levante as mãos. Deixa eu falar esse detalhe. Jesus ora, quando volta, quem é de Bíblia, os discípulos estavam o quê? O quê? Queridos, dormindo. Numa confusão daquela, os discípulos dormiam. Olha isso aqui. Jesus acorda os três, mas só fala com Pedro. É só ler o texto. Jesus acorda os três, mas só fala com Pedro. Você não consegue vigiar comigo 1 hora? Isso aqui é para crente que está em espírito. Isso aqui é para adolescente que está em espírito. Você não consegue vigiar comigo 1 hora? Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou Deus, me fiz humano, por isso estava orando. E você é humano, se comportando como Deus, como alguém que não precisa orar. Vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, Pedro, mas a sua carne. Jesus vai orar de novo, quando volta estava dormindo. Vai orar a terceira vez, quando volta estava dormindo. Jesus disse: podem descansar, chegou a minha hora. Quando ele termina de falar, veio Judas, protegido pelas sombras, se aproxima e beija o rosto de Jesus. Jesus foi ferido com um beijo. Jesus foi ferido com um beijo. Se fosse eu, traidor, mentiroso, comia na minha mesa, lavei os seus pés, e você me trai com um beijo. Só que Jesus era diferente, amigo. Lá vai. Jesus não chama Judas de amigo por falsidade, porque Jesus não era falso. Jesus chama Judas de amigo porque a falta de caráter de Judas não mudava o caráter de Jesus. Pega. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram contra você. O modo que você reage com aquilo que fazem contra você revela o nível de maturidade e de cura que você possui. Judas pode te trair, Judas pode te ferir, Judas pode tramar, só que você é do alto. Você ora, você não discute, você ajoelha, você não rebate, você é do alto. Você vai orar por quem te machucou. Jesus foi preso e ele fica como peteca nas mãos da... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? E ele fica como peteca nas mãos dos poderosos da época. Da mão do sumo sacerdote Caifás e Anás, ele vai para as mãos de Pilatos. De Pilatos ele vai para as mãos de Herodes. De Herodes ele volta para as mãos de Pilatos. E Pilatos, analisando o julgamento de Cristo, percebeu que ele era inocente e tentou correr por pelo menos 4 vezes. A primeira,
ele viu que Jesus era galileu. Sendo galileu, não pertencia à sua jurisdição. Mandou para Herodes, Herodes devolve sem sentença. Então ele tenta a segunda vez. Ele propôs uma meia sentença, dizendo: iremos prendê-lo, açoitá-lo, mas não iremos matá-lo. Uma raiva começou a tomar o coração da multidão e começaram a dizer: mata-o. Então ele tenta pela terceira vez. Ele traz o maior criminoso da época e diz: quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? A multidão começou a dizer: solte Barrabás, crucifica Jesus. Então ele tenta pela quarta vez. Ele lava as mãos diante de todos os judeus e diz: eu estou livre do sangue desse justo. Vocês querem estar também? A multidão e os sacerdotes disseram: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Queremos crucificação. Se você analisar o julgamento de Cristo, vai parecer um julgamento correto. Tinha-se o culpado, trouxeram as testemunhas, o juiz deu o veredito e estabeleceu a sentença. Só que os evangelistas esclarecem: o culpado era inocente, as testemunhas foram compradas, o juiz estava equivocado e a sentença foi inadequada, sentença de morte. Mas mesmo não merecendo, Jesus pegou a cruz e disse: eu carrego. Ele não abriu a boca para falar nada. Ele estava como ovelha muda, destinada ao matadouro. E senhores, vocês são estudiosos. Poderíamos passar algumas horas descrevendo o horror do julgamento e dos flagelos de Cristo. Ele sofreu demais. E como diz um louvor antigo: se a cruz falasse, se a cruz falasse, ia dizer o quanto sofreu nosso Senhor. Dentre tantas coisas que eu poderia falar, uma delas é que Jesus tomou 39 açoites romanos. Quero 40 menos 1. E 39 por quê? Porque se desse 40 é a pena máxima. Então eles davam 39 para que, se caso precisasse, batesse ainda mais. O nome desse açoite chamava-se azorrague. Ele tinha ossos de animais no final, e quando se batia na pele, os ossos arrancavam a carne junto. Jesus tomou 39 açoites no seu corpo. Ele teve o corpo dilacerado, sangrou, foi ferido, ficou aberto, vulnerável. E sabe o que é interessante? Da noite de quinta para sexta, deixaram Jesus descansar, cobriram ele com uma capa vermelha. Só que ele sangrou demais, suou demais, as feridas estavam abertas, a capa secou. No dia seguinte, os soldados arrancaram a capa de uma vez só. As feridas abriram novamente. Jesus estava vulnerável. Ele pega a cruz, do pretório romano até o Gólgota, 400 metros, mas parecia 400 quilômetros. Ele pega e começa a carregar na via dolorosa, caminhos estreitos, até chegar no Monte Caveira. Só que a Bíblia diz que ele caiu e tropeçou por 3 vezes. A última vez, Jesus caiu e não tinha força para levantar sozinho. Lá vai uma das maiores profecias dessa noite: constranger um homem chamado Simão o Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Se você não adorar a Deus com isso aqui, Simão o Cirineu. Cirineu quer dizer que ele é de Cirene. Cirene é uma região da África, ou seja, era um africano. Agora, por que chamaram um homem de outro país para ajudar Jesus? Sabe para quê? Para ele entender: ninguém está do seu lado. A multidão que você deu pão está mandando crucificá-lo. Seus discípulos, uns te negaram, outros te traíram. Você está sozinho e nós tivemos que pegar um estrangeiro para te ajudar. Só que eles não sabiam que o estrangeiro é providência de Deus. Porque quando a cruz está pesada, você é traído, machucado, moído, sozinho, largado às traças, você não morre. Deus envia o estrangeiro, o Espírito Santo de Deus. Segura na mão de quem está perto de você, segura. Segura na mão de quem está perto de você, segura.
Meu Deus, é agora. Segura na mão de quem está perto. Segura isso. Olha para ele e diga assim: a cruz está pesada. Você foi ferido, machucado. Está difícil chegar até o final. Só que hoje Deus envia o estrangeiro, o Espírito Santo. Meu Deus, quem pode adorar? Quem pode adorar? Levante a mão que eu vou profetizar. Deus já está enviando socorro de onde você menos espera. O Espírito Santo já desceu e Ele diz: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Coloca eu navegarei, o refrão só. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que presença maravilhosa eu senti aqui agora. Quem pode aumentar o volume de adoração? Quem pode? Chama ele, chama ele, chama ele. Meu Deus. Chama ele, chama. Meu Deus, está pegando aqui, ó. Está pegando aqui, ó. Tem crente de mão levantada ali. Meu Deus. Quem pode fechar os olhos? Eu pronto para encerrar a mensagem, mas quem pode chamar, chama. Meu Deus. Cadê os adolescentes que... Fale essa língua que Deus te deu, eu já volto para encerrar. Fale essa língua que Deus te deu, fala. Meu Deus, eu estou sentindo o cheiro de batismo com o Espírito Santo em palavra de cruz e arrebatamento. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo? Pega! Meu Deus!
Jesus foi crucificado sexta-feira, provavelmente às 9 horas da manhã. Ao meio-dia o céu escureceu, mas às 3 horas da tarde ouve-se um brado: está a palavra está consumado no grego chama-se tetelestai, uma palavra comum, e ela era usada em várias ocasiões. Era como bom dia, boa tarde, como vai, Deus abençoe, muito obrigado. E eles usavam essa expressão em pelo menos 3 ocasiões. A primeira, quando se comprava algo a prazo, na última parcela um carimbo pelo anel, tetelestai, a dívida já está paga. Segundo, quando um servo cumpria a ordem do Senhor, ele chegava diante do seu Senhor e dizia: tetelestai, eu fiz como o Senhor me mandou. Terceiro, quando o general voltava da guerra com um pedaço da orla do rei que perdeu e dizia: tetelestai, o inimigo foi vencido em campo de batalha. Só ele pegou ali, ó. Quando Jesus estendeu os braços, ele disse: tetelestai, como servo eu fiz o que o Senhor mandou, a dívida já está paga e o inimigo foi vencido no campo. É para estremecer o inferno, é para estremecer o inferno. Lá vai, lá vai. E no fim do sábado, começou o primeiro dia da semana. Peraí, deixa eu falar isso aqui, varão. Quando Jesus morreu, aqueles que tramaram a morte disseram para Pilatos: olha, aquele homem quando estava vivo dizia para todo mundo que iria ressuscitar. Só que ele era mentiroso, não é? Era. Mas vamos fazer o seguinte: coloca uma pedra, lacra o túmulo, coloca soldados vigiando o túmulo. Para quê? Para que os discípulos dele não entrem no túmulo, roubem o defunto e digam que ele ressuscitou. Pô, verdade. Trancaram. Soldados ficavam vigiando. Eu vou ler isso aqui. E no fim do sábado, quando começou o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou em cima dela. O seu aspecto era como relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve, e os soldados com medo dele caíram, se fingindo de mortos. Mas o anjo olhou para elas e disse: não tenham medo, eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Quem pode adorar? Eu encerro, que o meu tempo esgotou. 40 dias ele ficou aqui. No último, ele estava com seus discípulos e dizia: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria. E uma nuvem começou a levá-lo aos céus. Os discípulos começaram a ver, os olhos se encheram de lágrima, porque imagine você andar com amor, falar com amor, ouvir o amor, e até deitar no coração daquele que era o amor. Eles nunca viram um homem como Cristo, nunca sentiram tanto amor, tanta ternura, tanta humildade, tanta santidade. Só que Jesus estava indo embora. Os olhos encheram de lágrima. Um filme retrô veio na mente de cada um, que eles começaram a pensar: e agora? Sem Ele, como viveremos? Para onde iremos? O que faremos? Começaram a imaginar: Ele me tirou da pescaria, disse que eu seria pescador de homens. Eu era cobrador de impostos, Ele me tirou de lá. Mas e agora? Não faz sentido. E enquanto eles lacrimejavam, uma nuvem começou a levá-lo aos céus. 2 anjos apareceram. Varões Galileu, por que vocês estão surpresos com isso que está acontecendo? O mesmo Jesus que vocês viram subir, qualquer dia desses Ele vai voltar. Eu encerro aqui. Ele vai voltar. Ainda queima isso no seu coração? Ainda há verdade? Ou você já cansou dessa esperança? Ou você já cansou dessa promessa? Ainda queima isso? Meu Deus, deixa eu falar isso aqui. Jesus disse: para que vocês entendam sobre a minha volta, sinais irão predizer. E nos últimos dias haverá filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto, guerra. E ele vai descrevendo. No Novo Testamento há 318 sinais que predizem a volta de Cristo. 318. Para a alegria de uns, tristeza de outros. Todos, Kézia, todos os sinais já se cumpriram. Nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Eu vou ver se vocês são da adoração e do glória aqui agora. Foi Jesus quem disse que nos últimos dias haveria todos esses detalhes. Só no ano de 2008 aconteceram 9 guerras e 130 conflitos no mundo. 1 em cada 7 pessoas padece de fome. 11 mil pessoas morrem de fome todos os dias na terra. De 5 a 20 milhões de pessoas morrem de fome todos os anos. A natureza está se voltando contra o ser humano, e ela está como uma mulher sofrendo dores de parto. 30 bilhões de toneladas de lixo são jogadas todos os dias em nosso ecossistema. Isso já criou uma cratera 2 vezes maior que o Brasil em nossa camada de ozônio. Isso permite que raios ultravioleta atinjam a terra com mais violência. Por isso já existem mais de 100 tipos de câncer de pele. A Antártica está se descongelando, e ela descongelou 2 graus. Pesquisadores dizem que se descongelar 3, cerca de 87 mil pessoas podem morrer ou ficar desabrigadas. Porque quando a Antártica se descongela, o nível dos oceanos aumenta, e cidades como Miami, Rio de Janeiro, Ilhas Caimã e tantos outros arquipélagos podem ser inundados pela força das águas. De 9 a 58% das espécies da terra e do mar serão extintas nas próximas décadas. Até o ano de 2026, as plantas não conseguirão mais respirar o dióxido de carbono, porque a terra está inundada de gases tóxicos. Há poucos anos atrás, houve um dos piores terremotos da história do Japão, seguido por um tsunami que devastou uma cidade inteira. Sabe o que é isso? Jesus avisando a sua igreja: se pregadores não falar, se cantores não falar,
Se pastores não falar, a natureza vai falar. O rei está. Você vai subir, varão? Você vai subir? Você vai subir mesmo? Eu vou subir também. Nem que seja gemendo, se arrastando, chorando, eu não largo essa promessa. E eu vou te ver lá. Eu vou lembrar desse congresso. Eu vou te dar um abraço. E vou dizer, valeu ou não valeu a pena ser fiel? Valeu ou não valeu a pena não desistir? Valeu ou não valeu a pena permanecer? Quem vai subir? Quem vai subir? Então se põe de pé, por favor, se põe de pé. Meu Deus. Mais rico do mundo, Elon Musk, que comprou o Twitter agora, dono da Tesla, dono da SpaceX, que é uma empresa de espaçonave, de foguete. E ele diz que até o ano de 2030 o homem vai pisar em Marte. Você crê que vai pisar? Pode ser que sim. Até o século passado ninguém acreditava que o homem ia pisar na Lua. Pisou. Mas se ele pisar em Marte, eu digo, grandes coisas. Ele pode pisar em Marte, em Júpiter, em Saturno. Pode sair dessa galáxia. Mas no terceiro céu não tem foguete que leva. Não. João capítulo 14, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi Cristo quem disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Pois se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, certamente eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vocês comigo. Sabeis para onde eu vou e já conhecem o caminho. Respondeu Tomé: eu não sei para onde vai. Como conhecerei o caminho? Replicou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perto de você. Isso, meu tempo esgotou. Segura na mão de quem está perto. Segura. Pergunta para ele: você vai subir? Eu vou te ver lá. Se tem alguém quase parando, vai ser assim. Quem tem vai passar. Quem não tem vai começar a receber. Quem tem glória vai passar. Quem não tem vai começar a receber. Nenhum adolescente será perdido para Satanás. Essa igreja vai subir. Quem vai subir? Fala com ele. Peça perdão, chora. Peça perdão, chora. Fala para ele do seu namoro. Fala para ele que você caiu e não aguentou. Fala para ele. Fala para ele.
Fala para Ele que você trocou os valores do céu por 5 minutos de prazer. Fala para Ele. Fala para Ele que você está quase não aguentando mais. Fala para Ele. Volte a chorar, volte a chorar, volte a chorar. Meu Deus, eu estou vendo lágrimas e mais lágrimas e mais lágrimas. Oh, tem gente abraçando ali. Eu vou seguir esse mistério. Você poderia orar por alguém aí, abraçar ele, abraçar ela, chora com ele, ministra sobre alguém, procura aí a sua família, abraça ele, abraça ela, deixa fluir, deixa. Peça perdão.